One small step for man. Algum dia, você já olhou para o céu estrelado e se perguntou qual é a distância de uma estrela? Será que ela está bem pertinho de nós? Ou está muito distante? Ou será que todas elas estão a uma mesma distância de nós? Afinal, como podemos medir as distâncias do universo? A compreensão das distâncias do universo certamente exerce um grande fascínio sobre a humanidade. Em busca dessa compreensão, Aristarco de Samos foi uma das primeiras pessoas que tentaram descobrir a distância da Terra à Lua e da Terra ao Sol. Usando trigonometria básica, Aristarco considerou o triângulo formado entre a Terra, o Sol e a Lua na fase quarto crescente e chegou à conclusão que o Sol estaria 20 vezes mais distante da Terra do que a Lua. O procedimento utilizado por Aristarco estava correto, mas a precisão dos instrumentos de medida de ângulos da época não permitiu que ele acertasse a distância exata. Hoje sabemos que o Sol se encontra cerca de 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua. A distância média da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Essa medida também equivale a uma unidade astronômica. Netuno, o planeta mais distante do Sol, está a uma distância média de 4 bilhões e meio de quilômetros, ou cerca de 30 unidades astronômicas. Em outras palavras, Netuno está 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Nessas condições, pensar as distâncias dos astros com medidas comuns, como o metro e o quilômetro, fogem da capacidade de abstração humana. Em vez disso, medimos distâncias com base na velocidade da luz. Um raio de luz viaja a uma velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Isto significa que a luz é capaz de se deslocar a uma distância de 300 mil quilômetros em apenas um segundo. Viajando a essa velocidade, seria possível dar cerca de 7 voltas ao redor da Terra em apenas um segundo. Ou ir de São Paulo ao Rio de Janeiro em apenas 1 milésimo de segundo. Imagine então a distância que a luz consegue percorrer ao longo de um ano inteiro. Em um ano, a luz percorre em torno de 9 trilhões e meio de quilômetros, ou cerca de 63.240 unidades astronômicas. Dessa maneira, o ano-luz é uma medida de distância e não uma medida de tempo, como muitas pessoas pensam. As distâncias no universo são muito grandes. Então, o jeito mais fácil de a gente ter uma ideia das distâncias é medindo o tempo que a luz leva para percorrer essas distâncias. Isso significa que se alguém acendesse uma luzinha na Lua, depois de um segundo eu já saberia que a vela foi acesa. Isso significa que a luz para vir da Lua até nós leva um segundo. Para vir do Sol até nós leva cerca de 8 minutos. Para vir do planeta mais distante que a gente conhece, que é o Netuno, leva cerca de 4 horas viajando. Enquanto que para chegar da estrela mais próxima de nós, depois do Sol, a luz leva cerca de 4 anos viajando. E das galáxias mais próximas aqui, quer dizer, são outros grupos de estrelas grandes, a luz leva cerca de 2 milhões de anos para chegar. Então, por exemplo, é o caso da galáxia de Andrômeda. Quando você olha para a galáxia de Andrômeda hoje, você está vendo como aquela galáxia era há 2 milhões de anos atrás. Como é que ela vai estar agora? É só esperar 2 milhões de anos para esperar a luz dela chegar até aqui. Então, isso significa que quanto mais distante o objeto estiver, tanto mais o passado do universo a gente está vendo. E existem galáxias, então, em que a luz leva milhões, bilhões de anos para chegar. As galáxias mais distantes que a gente consegue observar estão a uma distância de cerca de 13,7 bilhões de anos-luz. Ou seja, a luz para chegar daquelas galáxias até nós levou cerca de 13,7 bilhões de anos. E como são as galáxias mais distantes, a gente imagina que é isso mais ou menos a idade do universo que nós conhecemos. Agora que você já conhece um pouquinho das distâncias do universo, que tal observar o céu estrelado
e tentar descobrir o quão longe ou perto estamos das demais estrelas.